Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Code Shadow. E hoje eu vou mostrar para vocês, finalmente, como fazer a entrada do teclado. A gente tem aqui o nosso programinha, que a gente está aproveitando, né, em todos os vídeos aqui por enquanto. A gente sempre tem que escrever na tela, então eu já deixo aqui a nossa IOStream. E lembrando também das diretivas use. Só que, claro, a gente vai adicionar mais uma agora. Que a gente quer fazer a entrada do teclado. Isso é feito com o objeto CIN. Então, com esse CIN, a gente consegue fazer leituras do teclado. E aí, seguindo o que eu mostrei para vocês nos vídeos passados, a gente pode declarar aqui, por exemplo, um inteiro, altura em centímetros. Então, sei lá, vamos igualar ele a zero aqui de início. E aí vamos fazer a leitura dessa altura. Então, é sempre bom a gente dar uma mensagem para o usuário, né? Porque senão ele não vai saber o que tem que ser feito, ele vai ficar vendo uma tela preta. Então, a gente pode, por exemplo, aqui, informe sua altura em centímetros e ler esse valor. Então a gente vai usar o CIN, como eu falei, só que a gente quer fazer o quê? A gente quer inserir numa variável. Então aqui a gente vai usar o símbolo aqui invertido. Ou seja, a gente está tirando do CIN e colocando numa variável. Então, altura em centímetros. É basicamente isso que a gente faz. E claro, né, para a gente saber que essa leitura deu certo, a gente faz uma impressão aqui embaixo. Então, você tem... Imprimimos o valor da altura e logo em seguida a medida que a gente está usando. Então a gente dá um espaço, porque a gente acabou de imprimir a altura da pessoa, e, por exemplo, centímetros. E vamos colocar aqui também endline. A tela vai mexer um pouco, né? Porque eu estou aumentando aqui a fonte para vocês conseguirem ler, né? E é basicamente isso. Então, acompanhando aqui, né? A gente fez um cout, mandou escrever uma frase. Logo em seguida, a gente está mandando escrever o conteúdo de uma variável e outra string, né? E finalizamos a linha. Lembra que tem que ter sempre esses menor que antes de cada parâmetro desse. Então a gente compila o programa, rodamos, informa sua altura. Então, 184. Você tem 184 centímetros. Então a gente já vê aqui que a leitura está funcionando normalmente. O que a gente pode fazer mais? A gente pode, por exemplo, ler o salário da pessoa. Então, dobro o salário, vou inicializar ele aqui com 0. Uma coisa que eu não falei também para vocês no outro vídeo, por que a gente está usando ponto aqui? Porque a linguagem ela tem o padrão inglês. Então, os números eles são escritos em inglês. E na língua inglesa, ponto é o que separa a vírgula. Se a gente colocasse vírgula aqui, por exemplo, ó, você vê que a vírgula ela nem fica na cor dos números. Porque vírgula ela serve para outras coisas, não é para definir casas decimais num número. Então, 0.0, que é o zero em ponto flutuante. E aí, vamos fazer a mesma coisa aqui embaixo. Então, informe seu salário. E aí, de novo aqui, né? Deixar um espaço para a pessoa digitar. Sim, salário. E aqui embaixo a gente pode adicionar. A gente não precisa abrir outro layout para poder escrever essa informação a mais. Então, a gente pode usar esse próprio aqui. Então, após escrever a altura em centímetros da pessoa, e seu salário é... A gente coloca aqui reais, um espaço, novamente, menor que, salário. Recompilamos nosso programa, rodamos, informe sua altura, 184, informe seu salário, 6.000. Você tem 184 centímetros de altura e seu salário é 6.000 reais. Simples, né? Então, só para a gente poder testar mais um tipo, então vamos declarar aqui um char letra. E vamos fazer aqui, por exemplo, informe uma letra. Porque por algum motivo isso pode ser útil ao programa. Então, ele vai ler essa letra aqui. E vamos usar aqui outro cout.
só para facilitar. Então, vamos só informar a letra aqui. E fazer uma quebra de linha. Recompilamos nosso programa. Rodamos. Forme sua altura, 184. Seu salário, 6.000. Forme uma letra, Z. Você tem 184, seu salário é 6.000 e a letra é Z. Então, é bem simples, né? Essa entrada. E só para mostrar para vocês também logo, existe uma outra forma de a gente ler essas variáveis todas de uma vez. A gente não precisa usar uma linha para cada. Mas, enfim, isso pode deixar o código um pouco mais confuso, né? Porque vai juntar tudo aqui em cima. Mas, assim, só para vocês saberem que existe essa outra forma também, né? Então, por exemplo, a gente pode chegar aqui, ó, informe sua altura em centímetros, seu salário e uma letra. E vamos deixar aqui somente um exemplo para a pessoa saber como digitar isso, né? Exemplo, 184, 5.000 e, sei lá, F. Então, esse é o exemplo de entrada que a gente está esperando. E como é que a gente faria essa leitura? Então, como eu falei, a gente não precisa de 3 CINs. A gente pode usar tudo no mesmo. Então, a gente vai ler o salário. E logo em seguida a gente lê uma letra. Então, basta que a gente colocar encadeado assim, né? Porque aqui tem o mesmo funcionamento que eu mostrei para vocês do Cout. Então, a primeira operação a ser resolvida é esse CIN em altura. Então, essa operação ela retorna o próprio CIN. E aí, logo em seguida, seria como se a gente tivesse CIN salário. E essa operação retorna CIN. Então, depois, logo em seguida, a gente teria CIN letra. Então, por isso que essa declaração funciona. Mas a gente vai entender isso mais para frente, quando eu mostrar para vocês precedência de operadores e resolução de funções, né? Mas só para vocês terem a noção, né, de por que isso aqui funciona dessa forma. E vamos testar. Recompilamos o programa, rodamos. Forme sua altura em centímetros, seu salário e uma letra. Então a gente pode passar tudo de uma vez. Ó, 184, 6.000, sei lá, F. Você tem 184, seu salário é 6.000 e a letra é F. Só que o que acontece aqui, a gente não precisa informar tudo na mesma linha. Caso o usuário aperte Enter entre uma entrada e outra, isso também vai funcionar. Então, só para facilitar aqui e mostrar para vocês de uma forma mais fácil, eu vou fazer uma quebra de linha aqui, só para a gente ver isso acontecendo de uma forma mais legível. Então, deixa eu limpar aqui a tela, a gente recompila. Programa. A única coisa que eu fiz foi dar esse Enter aqui nesse exemplo, para a gente poder ficar mais fácil de ver, né? Então, suponha que o usuário digitou 184, sem querer ele deu Enter. Ó, vocês verem que a mensagem do final ela não imprimiu ainda. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, meu salário é 3.000. Opa, deu Enter de novo. Não imprimiu ainda. Então, pronto. Ele leu certinho, 184, 3.000, letra A. A gente pode, por exemplo, fazer qualquer tipo de combinação aqui. Então, deixa eu só limpar a tela de novo. Rodar o programa. Então, sei lá, a pessoa, tem um 160. E meu salário é 4.000. Aí, sem querer, ele deu Enter aqui. Ó, vocês verem que funciona também. Então, G. Você tem 160, seu salário é 4.000 e a letra é G. Então, vocês veem que a entrada de teclado ela funciona de várias formas diferentes, né? Mas, basicamente, o que acontece aqui é que a entrada está ignorando esses caracteres em branco. Então, por exemplo, espaço, tab, caracteres desse tipo, o programa vai ignorar até que você digite alguma coisa diferente. Então, como aqui tem um caractere em branco, que é o espaço, ele está ignorando isso aqui e está esperando e vai tentar ler o próximo número. Então, esse espaço aqui, ele tanto serve para finalizar a leitura desse 160, quanto vai ser ignorado para a leitura do salário. Então, tipo, na hora que o salário for ser lido, se tiver, por exemplo, se eu tivesse dado vários espaços aqui, ó, deixa eu rodar o programa novamente. Então, suponha que eu digitei 184 e um monte de espaço aqui, e escrevi, sei lá, 5.000, dei mais 3 espaços, Z. Vê que a leitura é normal, 184, 5.000 e Z.
Que é basicamente isso que eu estou mostrando para vocês. Então, tipo, ele ignora todos os caracteres em branco até ele ter algo válido. Então, esse primeiro caractere branco aqui, ele finalizaria a leitura do 184 e o restante aqui seria ignorado na hora de ler o 5000. Então, enquanto ele está vendo um caractere em branco, que seria, por exemplo, espaço, quebra de linha, essas coisas, ele vai ignorando. Aí 5000, opa, beleza, achei alguma coisa. Então, essa coisa aqui que vai para a segunda leitura, que é a leitura do salário. E o Z, que seria o caractere. Eu não coloquei o número com vírgula, né? Então, só para vocês verem aqui rapidinho. Suponho que o salário da pessoa seja, sei lá, 4.576,87. E uma letra G. Então, vocês veem que a variável dobro está armazenando corretamente. A gente digitou 4.567,87 e está armazenando corretamente. E a letra G. Então, é bom lembrar que essa entrada aqui, como a gente está usando a entrada padrão, sem fazer nenhuma alteração no método de leitura, esse número ele também tem que estar no formato americano. Então, só para vocês verem, se a gente, por exemplo, 180, e aqui suponha que eu digitasse, por exemplo, 4.000,50 e letra G. Olha o que acontece. Ele só leu 4.000 do salário e ele está considerando que a vírgula é a entrada para a nossa letra. Novamente, porque eu falei, né? Então, vírgula é no padrão brasileiro. E português e que língua mais utilizar a vírgula como divisor de casas decimais. Mas como o programa ele roda em ambiente americano, essa entrada aqui não funciona, né? Então, se a gente quer usar essa entrada, a gente tem outra forma de fazer isso, que eu vou mostrar em vídeo mais pra frente também. Mas por enquanto, lembre sempre que para dividir casas decimais a gente tem que usar ponto, porque é o padrão americano. Senão vai acontecer isso aqui. Que é que nem eu falei, né? Ele está lendo aqui 180 e vai jogar na variável de altura. Ele leu 4.000 e viu algo que não é número, ou seja, ele não faz sentido para um número double, né? Porque ele está dando vários números e a próxima coisa que ele viu não era número e também não era ponto. Então ele ignora a entrada, né? Então, tipo, vai considerar que a entrada de salário foi 4.000 e o restante aqui vai ficar para as próximas leituras. Então, quando a gente tentar ler um caractere, ele vai pegar o próximo caractere, vírgula. E a gente vai ver depois que isso aqui, na verdade, ele fica lá na nossa entrada. Então, se a gente fizesse uma outra leitura, a gente pegaria esse 50 e esse G. Mas eu vou mostrar isso para vocês em outro vídeo. Só para vocês ficarem ligados nisso aqui, né? Então é isso, pessoal. Acho que o conceito aí é muito simples, né? Então, a gente tem o objeto CIN, que a gente usa ele para fazer leituras do teclado. E é tranquila a utilização, né? Então, a gente chama CIN, manda inserir numa variável, manda inserir em outra. Não importando muito o tipo dessa variável, a menos que seja um tipo que a gente está criando. Então, quando a gente chegar, né, nessa parte dos vídeos, a gente vai ver que para isso funcionar, a gente tem que especificar o que o CIN deve fazer nesse caso. Mas também não é nada de outro mundo, né? A gente vai ver que é bem tranquilo também. E existem outras formas de usar o CIN também, claro. Quando a gente começar a ver orientação a objeto, a gente vai ver que objetos podem ter funções dentro deles, né? Então, a gente pode chamar, por exemplo, uma função do CIN. O CIN tem várias funções disponíveis, né? Então, mas isso vai ficar mais para frente, né? Só para vocês terem uma ideia aí do que a gente pode fazer. Agora a gente tem base para conseguir fazer programas mais complexos, né? A gente já tem uma leitura do teclado, então a gente já pode começar a ler um valor e fazer algum processamento com esses valores. Então, beleza, pessoal. Próximos vídeos a gente vai ver estruturas condicionais. Então, a gente vai começar a poder criar algum código realmente que processa alguma coisa, né? Então, a gente já viu entrada de dados, já viu escrita na tela, declaração de variáveis de tipos básicos. Então, a gente já tem base para começar a ter algum processamento, né? Posteriormente, eu vou mostrar para vocês também como fazer entrada de palavras, nomes, frases. E a gente vai ter cada vez mais ferramentas para fazer programas mais complexos. Então, se vocês ficaram com alguma dúvida, ficou algo que eu não expliquei direito, alguma coisa que deu errado na sua máquina, então deixem nos comentários que
Se for algo muito simples, eu já respondo no comentário. Caso contrário, eu posso fazer um vídeo explicando melhor, que aí beneficia todo mundo que estiver assistindo. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like. Se você não conheceu o canal, aproveite para se inscrever. E até a próxima!